Dando continuidade, tivemos um probleminha aqui na gravação, mas vamos prosseguir. Nós estávamos falando da questão 939 de O Livro dos Espíritos, e a gente estava dizendo o seguinte, que existe a afeição da alma e a afeição do corpo, né? Então o corpo tem suas necessidades, seus desejos materiais, né? Geralmente ligados ao prazer, às necessidades orgânicas, biológicas. Mas é a afeição da alma que, quando pura, simpática, ela é duradoura, né? A do corpo é perecível, né? Então a pessoa imagina, por exemplo, que ama profundamente outra criatura, mas ela está, né, equivocada por um interesse material, pela aparência física, né? Uma ilusão. Então esta afeição do corpo, ela é temporária, ela é passageira, né? Ela é perecível, para usar o vocábulo de O Livro dos Espíritos, né? Então eis porque algumas, né, uniões que supostamente eram de amor eterno, né, acabam, né, se tornando em ódio, se tornando, né, briga, porque não passavam de uma ilusão, né? A afeição pura da alma, sim, né? Esta é duradoura, esta não tem fim. Questão 940, né? E aquelas criaturas, isso é muito interessante, né? Destinadas a viver juntas e que não têm simpatia nenhuma, né? Tem uma antipatia, então é a união antipática, o objeto do nosso estudo. E aí, né? Por que existe isso, né? Então, primeiramente, o texto lembra, numa época, né, em 1847, em que não se falava em divórcio, né, que não existia divórcio, que as leis dos homens estão equivocadas quando dizem que Deus obriga a pessoa a fazer uma coisa, né, que lhe desagrada. Então, o Livro dos Espíritos já antevia, né, a possibilidade da separação se uma união não está dando bons frutos, né? Agora o texto lembra, né, que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? E estas uniões antipáticas, elas fazem parte do compromisso pretérito da criatura, né? E também não é castigo da impunição de Deus, porque Deus é só amor. Na verdade, é consequência de uma determinada conduta no passado que gera este sofrimento na atualidade, né? O texto fala assim, os homens são, a miúde, a causa primeira, né, desta situação amarga em que se colocam, né? Por quê? Por causa do orgulho, da vaidade, da ambição, das escolhas equivocadas que fazemos, né? Colocamos a nossa felicidade, né, no local errado e depois sofremos as consequências. Nada mais, nada menos que isso. Mas não pode ter uma vítima inocente? É a pergunta da questão 940A, né? Sim, pode ter. Para ela é uma expiação, um pagamento, uma quitação de um compromisso, né? Mas se a outra parte fizer ela sofrer, né, causar-lhe mal, ela será responsável pelo mal causado, né? Então, se houver uma compreensão de que somos espíritos em aprendizagem aqui na Terra, momentaneamente encarnados, que temos que lutar pelo nosso progresso moral através da renúncia, principalmente a renúncia dos nossos desejos, né? Do nosso conforto, das nossas facilidades. Como isso fortalece a alma, fortalece
o espírito, a criatura cresce, né? Se ela renunciar, se ela ceder sempre aos seus gostos, aí, né, ela perde a oportunidade da evolução, né? E, enfim, é isso, né? Vamos passar para o último tópico do estudo da noite, né? Chamado preocupação com a morte, né? Este tópico a gente poderia chamar assim, estudos em homenagem à nossa amiga Neiva, né? Que tem uma grande preocupação com a morte. Mas falando da nossa companheira, né? Nós queremos aproveitar e mandar um abraço, né? Para os nossos companheiros de estudos, nossos confrades, que às terças-feiras estavam conosco lá, a Marli, a Maria de Lourdes, a Sandra, a Vera, a Oneida, a Lucila, a Solange, o Jeremias. Então, os nossos companheiros de estudo, né, que estiverem eventualmente vendo a nossa gravação, né, o nosso abraço, a nossa saudade, o nosso desejo, né, de em breve estarmos estudando pessoalmente lá na Casa Espírita. Questão 941, né, preocupação com a morte. Então, se nós sabemos que estamos aqui de passagem, que somos espíritos encarnados, que a verdadeira vida é a vida espiritual, por que a preocupação com a morte, né? Será correta essa apreensão, né? Cientes que somos, né, do futuro que haveremos de vislumbrar após a libertação do corpo físico, é certo isso? Não, não é certo. O texto diz expressamente, é errado. Está lá no 941. É errado ter essa preocupação. Contudo, né, nós fomos educados desde cedo a acreditar que existia um céu e um inferno, né? Se não foi nessa experiência encarnatória, foi na anterior. No meu caso, foi desta mesmo, né? Eu me converti ao Espiritismo, foi no ano de 90, mais ou menos, 1990, né? Até lá eu pertencia a outra religião, né, que falava do céu e inferno e que enfatizava, né, que tudo aquilo que é da natureza, tudo aquilo que é natural do homem é pecado, né? É pecado. E também afirmavam que nós tínhamos mais chance de ir para o inferno, né, do que ir para o céu. Então, por conta disso, muitos adultos, né, quando crescem, refletindo nesta dualidade céu e inferno, constatam que isso é um absurdo, que isso é um raciocínio que não se sustenta, né? É um raciocínio que afastam, e aí as criaturas acabam, né, virando ateus ou materialistas. Isso é o que diz o texto na 941. E aí, né? E aí eles são levados a acreditar que não existe mais nada depois da morte, né? Que morreu, acabou. Daí o medo da morte, daí o medo de acabar a existência física, né? Vir o nada. É por isso, né, que muitas criaturas têm medo da morte. Porém, né, nós estamos estudando a doutrina espírita para compreender, né, que a morte é apenas a libertação do corpo físico. E todos nós haveremos de passar por este momento, como quando nascemos, só que é o inverso. E não temos que temer, não temos que nos desesperar, não temos que nos preocupar. Nós temos que ter fé em Deus, que a vida continua e haveremos de reencontrar aqueles que amamos e já nos precederam, e haveremos de esperar aqueles que ainda irão. Enfim, né? Temos que ver isso com naturalidade, embora seja difícil, né? Como enfatizamos depois de séculos aprendendo
o contrário, que seria um local de sofrimento, agora aos poucos nós vamos assimilando esta realidade, né? Vamos ver a questão 900, aliás, ainda nessa 941, o comentário de Kardec, né? Que Kardec lembra, né? Que há pessoas extremamente materialistas, né? Que se ligam apenas aos prazeres que a vida material proporciona, né? Então, são felizes, entre aspas, porque na verdade tem uma satisfação ilusória, né? Dos seus desejos, tem um prazer. Então, imaginemos um prato de comida maravilhoso, né? Comemos um prato de comida, fazemos uma refeição, é um prazer que dura alguns minutos, mas isso não é felicidade. Prazer, né, é outra coisa, né? Prazer é essa satisfação momentânea. Felicidade é algo mais duradouro, é algo, né, a nível de alma, a nível de espírito. Então, este homem que vive em função dos prazeres materiais, ele teme perdê-los, a morte o amedronta, né? Porque ele ignora, desconhece ou não aceita o futuro, né? E acha que vai deixar na terra todas as suas afeições, todas as criaturas que amou, né? Agora, o homem espiritualizado, né? O homem que sabe que é um espírito encarnado, que está aqui de passagem, né? Ele não se preocupa apenas com os prazeres materiais, né? Na verdade, ele tem prazeres, né? Tem felicidades desconhecidas do materialista, né? A moderação dos seus desejos lhe dá uma fortaleza moral diferenciada, que lhe proporcionam calma e serenidade espiritual, né? Esta criatura pode encarar a morte frente a frente porque sabe que depois da morte a vida continua. Ela tem tranquilidade, fé e confiança em Deus. Então é isso que nós temos que buscar através dos estudos, através das orações, através da caridade e da prática do bem. E para finalizar, a questão 942, que fala assim, que certas pessoas dirão, né, que essas informações do Livro dos Espíritos, esses conselhos sobre a felicidade são muito banais, muito simplórios, né? E que o segredo para ser feliz é saber suportar a infelicidade. De fato, algumas criaturas vão dizer isso e não são poucas, diz o Livro dos Espíritos, né? Mas é como aquele doente, diz a resposta da 942, né? Aqui o médico prescreve uma dieta e ele, doente, desejaria estar curado, né? Sem remédios e continuar a cometer os seus excessos. Ou seja, né? Não adianta querer mágica, as coisas não acontecem por mágica. Exigem sacrifícios, né? Exigem dedicação, empenho, enfim. Então, com isso, nós acabamos a questão 942 e na semana que vem nós vamos ver as questões 943 e seguintes, que tratam do desgosto da vida e do suicídio. E como eu disse na semana passada e na anterior, quando nós começamos esse quarto livro, um assunto muito importante, um assunto do momento, por conta das inúmeras tristezas, angústias e sofrimentos que a pandemia tem trazido. Leia um texto para uma compreensão melhor, né? E na semana que vem daremos sequência aos estudos. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, te fortaleça diante da dor. Semana que vem, terça-feira, continuamos. Um beijo no coração de todos.